Mas dentro desse assunto, né, dessa caretice toda, tem a questão do homem, tem a questão da masculinidade, né? Uhum. Me parece, Jairo, que tá, de uns anos para cá, bagunçada essa questão da masculinidade. Esse homem querendo se encontrar num novo mundo, onde a mulher tá mais independente, tá escolhendo melhor, tá querendo até ficar sozinha, Uhum. né? Como é que tu tá enxergando esse novo cenário aí da masculinidade? Eu acho que assim, essa questão passa também, né, por essa discussão de masculinidade e principalmente essa geração Z, né, esses adolescentes, esses jovens da geração Z, eles têm uma tolerância mais baixa à frustração, né, ao limite, à frustração, o relacionamento implica, né, em você entender o outro, entender o limite do outro, poder levar não, né, e sobretudo os meninos têm uma dificuldade muito grande, né, de levar esse não, né, de levar o toco, né. Quantas vezes a gente saía na balada e tomava o Pô, toco, sim, né? E claro. e a gente internalizava o Seguia a vida, toco. formava caráter. Sim. mas é proporcional, né? Essa coisa da dificuldade do não, ela vem relacionada à quantidade do sim. Sim, Quanto mais tu ouve sim, mais dificuldade tu tem do não. E sim. essa geração atual ouve muito sim. Muito sim. Ela é o tempo todo, não digo nem aprovada, permitida. É. Que foi uma luta de uma geração anterior que tem como consequência essa atual, e aí, obviamente, que os excessos e os exageros nos levam ao efeito contrário, tão ruim quanto aquele anterior. E tem a questão toda dessa insegurança masculina que me parece que aumentou, né? Não sei se porque mudou o comportamento feminino, o mundo mudou e tal, e essa insegurança masculina, ela parece latente, né? O cara Uhum. não sabe o que fazer, não sabe se relacionar, e aí acaba entrando em alguns movimentos, como Red Pill, outros tipos de movimentos extremamente machistas, misóginos e perigosos, né, Jairo? Uhum, uhum. Como é que tu vê essa movimentação do homem em direção a essas É, questões? a sensação que eu tenho é assim, o adolescente ficou o homem jovem ficou meio perdido, né, ele Mas dis eu acho que não é só o homem jovem, cara. Eu vejo muito O cara de homem velho. 40, sim. 40, 50, 55. Não, velho, homem Homem sim, sim, velho velho não. não. Mas acho Claro. que Sim, tá rolando sim, geral, assim, sim. né? Eu acho que tá e começa desde cedo, né, e muitas vezes perdura a vida toda, o indivíduo não tem essa maturação, né, ele não fica maduro ao longo da vida dele, e tem outros que felizmente, né, passam por experiências que fazem com que ele se questione, que ele mude essa questão. Mas isso que você fala é muito interessante, né, porque mudou o lugar do homem no mundo, né, houve um deslocamento, né, e muitos homens ficaram ressentidos com esse deslocamento, tem uma Uhum. dificuldade de lidar com esse novo papel da mulher, com a mulher ocupando espaços que antes eram exclusivos masculinos, né? A questão de dinheiro, que a mulher hoje tem muito mais autonomia, muito mais liberdade. Então eu sinto que há uma dificuldade do homem de lidar com essa. A gente foi, né? Eles são educados ainda para, né, para ser provedor, para se dar bem na vida, para ganhar dinheiro. E hoje 50, 60% dos lares no Brasil são chefiados por mulheres. Uhum. Me permita, eu sei que o entrevistado é o Jairo, mas se tu me Não, autoriza, especialidade, não, não. O me programa é nosso. autoriza, O obrigado. programa é nosso, Eu vou fica à fazer vontade. uma ponderação, uma colocação, Coloque. corroborar ou não com as palavras do doutor Jairo. É. Me parece que está além da questão também, mulher, homem, Sim. né, que é a liberdade, que cada vez mais se conquistou Uhum. na vida. E Hum. essa liberdade te dá autonomia Hum. para dizer que não necessariamente eu preciso de alguém para Sim, completar a minha vida. claro. E por consequência, principalmente, e aí eu acho que tem um pouco de homem e mulher, os homens, por incrível que pareça, demoram muito para sair do rabo de saia do colo da mãe. Uhum. São eternamente carentes daquele amor materno, o qual Uhum. supriu muito das suas necessidades e seus anseios, e sabemos nós que a mulher, ela, pela maternidade, talvez, mesmo que ela não exerça, ela tem em si, e Uhum. aí ela é cuidadora e não cuidada, Uhum. e por consequência traz toda essa perturbação, mas a partir da liberdade, e a partir da autonomia, e da autenticidade na não dependência dos outros. E aí, portanto, o homem talvez tenha mais dificuldade que a mulher.
Obrigado por Eu, permitir. eu, eu acho que isso é. Quer escrever uma matéria sobre isso? Eu autorizo. Já. Eu vou escrever. Pega o preâmbulo de Mr. P, né? Exatamente. Não, Aí essa, segue. essa colocação do Pia é super importante, né? E eu acho que assim. Ah, É. eu agora. E aí, eu acho que, além disso, são várias camadas, né? Mas eu acho que, além disso, existe um certo ressentimento, né? É uma baixa tolerância à frustração, ao ouvir não, há um certo ressentimento com essa disputa de espaços, com essa perda de privilégio, e do ressentimento para ser deslocado para violência, para agressividade, que é uma das formas que o homem sabe lidar com conflito, Perfeito. né? É muito perto, né? Sim. Então, assim, não é à toa que a gente tem visto, né? Os Não casos de feminicídio, o Brasil é recordista. abandono de filho, Uhum. os crimes, né, Aham. mais agressivos, mais violentos, são via de regra, há exceções, mas via de regra são praticados por homens, né? Uhum. Então, as tentativas de suicídio, que também é uma forma de autoagressão, né? Sim. São 4 vezes mais comuns entre homens, né? Beber mais, beber de uma maneira inadequada, fumar mais, fumar de uma maneira inadequada, usar drogas e de uma forma mais pesada, né? Esses comportamentos todos mais, vamos chamar assim, disruptivos, são muito mais do homem do que da mulher. E essa dificuldade de. Eu acho que isso que o De Pia se abrir, de falar. falar isso, com alguém. Porã. Por que é tão difícil para um homem ainda hoje fazer terapia, cara? Pois é. Eu acho que a gente estava produzindo aí uma microsérie pro UOL sobre masculinidades, novas masculinidades, e aí, assim, um dos dados de pesquisa que a gente levantou, acho que só 2 em cada 10 homens já pensaram ou já fizeram terapia na vida, assim, quando você compara, né, com a quantidade de mulheres, assim, é muito menor, né? Muito baixo o número, né? E aí, se tu for ver numa esquina, um bar tá cheio de homem bebendo, bêbado, frustrado, sem conversar com ninguém. Mas não fala com amigo, né? E não fala com amigo. Mas isso é legal. Eu gosto muito desse ponto, porque como o homem tem dificuldade de desenvolver afetos com mulheres. E aí ele desenvolve afeto com outros homens. Pois é. Tanto é verdade que foi dado agora o exemplo. Estão num bar com outros homens. Ali tem afeto. Aí ele volta para casa e com a mulher ele não tem afeto. Ele tem ou sexo ou briga. Ou violência. Eu não sei se tem afeto. Tem talvez uma cumplicidade numa dor, cara. Mas isso é afeto, né? Que é a dificuldade do homem falar sobre sentimentos, inclusive para os seus próprios amigos, né? Sim. Porque tu cresce... eu tô com 54, Pi quase 60 e tal. A gente... cresceu, não, o homem não chora, o homem não chora, o homem não é frágil, né? E quando, na verdade, isso acaba transformando ou os caras nos monstros, né? Ou uma pessoa que não sabe lidar com a frustração, com os sentimentos. Olha que interessante como as coisas se retroalimentam, né? Na mesma medida que o homem tem dificuldade de manifestar as suas fragilidades, o seu afeto, tem o outro lado também de muitas mulheres que não admitem a fragilidade do homem, porque se queixam que esse homem tem que ser viril, forte, não pode demonstrar insegurança, não vem para cá com esses nhenhenhé, porque eu quero um cara que sustente, que mande, que tenha a palavra firme, forte. Aí complica, né? É um conjunto. É um caleidoscópio, né? Você tem hoje mulheres que não querem esse heterotop. Sim. Isso. E você tem as mulheres que buscam esse heterotop, né? Claro. Quer dizer, e é isso, né? A gente fala de uma masculinidade, são várias formas. O que né? vocês, nesse mapeamento que vocês fizeram, assim, o que apareceu que mais te chamou a atenção? Olha, eu acho que como a gente falou mais com homens jovens, né? Essa dificuldade de dividir, de compartilhar dificuldades, afetos, sentimentos, falar sobre aquilo que eles estão sentindo, né? Com os homens e com as mulheres mesmo, né? E os que conseguem fazer isso, né? São os que não se sentem muito pertencendo ao universo masculino na infância ou na adolescência e acabam, né, buscando as meninas, porque eles percebem que as meninas são mais sensíveis, mais tolerantes, né? Escutam melhor o que eles têm a dizer. Então, uma questão que a gente percebeu. E aparece muito nesse mapeamento por a história, alguns movimentos, né? Aquilo que a gente falou, né? O homem tá meio perdido, o homem tá meio sozinho, existe essa confusão, ele não fala com o outro. E aí, assim,
Como é mais fácil da gente lidar com uma dificuldade? A gente entrar num grupo que define pra gente o que a gente pode e não pode fazer, né? Então, os grupos religiosos, os grupos, né, Uma forma de Os conforto. grupos que sobem a montanha. Sim. e aí aparece isso, assim, né? Esses grupos dão uma orientação, assim, foi transformar. A gente entrevistou um menino que faz parte de um desses movimentos, e ele fala assim, foi transformador para mim subir a montanha com, sei lá, quantos mil homens lá, entender o meu lugar, né, à frente das mulheres, Isso né? eu acho muito À frente curioso. das mulheres, você viu, né? À Sim. frente das mulheres. E isso eu acho muito curioso. Tu te une com outros homens para entender como é que tu vai lidar com mulheres. Isso não, para mim, não há um Não encaixe. fecha. Não há um encaixe. Não Ao fecha. invés de eu conversar com mulheres para saber e tentar entender elas, eu converso com outros homens. Quer dizer, Mas essas questões, por exemplo, né, elas têm um viés muito perigoso que é a doutrinação. Né? Exatamente. tu foi muito bem agora, Porã. De vez em quando eu raciocino. Foi muito bem. Usaste um termo preciso. Que eu já esqueci. O que foi mesmo? Doutrinação. A doutrinação, né? Que seja ela política, religiosa ou qualquer que seja, ela sempre tem uma coisa de tapar os olhos para o mundo que ele é amplo e sistêmico, né, cara? E aí começa esses movimentos, né, que a gente chama, em inglês eles chamam de manosphere, e aqui a gente chama de machosfera, né, traduzindo, que é essa coisa assim, a gente se reúne em fóruns da internet, né, para combater os avanços das mulheres, do feminismo e entender como que a gente tem que se comportar. Tem os red pills, né, que são esses movimentos violentos, né, às vezes perigosos. Tem essas bobagens, né, essa 80-20, né, que diz que assim, as mulheres vão se interessar por uma minoria de homens, né, que são os 20%, os outros 80% vão ficar a ver navios, vão ficar sozinhos, solitários no Sabe mundo. quem é que faz essas coisas? Tudo cara maníaco, maluco, que nunca fez terapia, que nunca conversou com os amigos, que nunca namorou direito uma menina, cara. Então, assim, o problema da frustração e dos traumas, e aqui eu não tô falando como psicólogo porque não sou, né? É que tu vai repassando isso pra adiante, cara. Tu repassa pra filho, repassa pra amigo, sei lá, né? Pro teu círculo, e aí daqui a pouco criam grupos de pessoas que ficam repassando esse tipo de besteira, né? Sim, porque a conclusão da gente, no fim, assim, talvez seja muito mais fácil ser homem hoje em dia do que as pessoas estão imaginando, ficar buscando fórmulas, saber até onde pode ir, a partir de onde não pode ir, né? Eles se queixam muito, antes a gente chegava, agora se a gente chega é assédio, então a gente não pode fazer mais nada, tal. Mas é só conversar, né? Ela vai te falar até onde você pode ir, a partir de onde você não pode ir, né? Assim, vamos pensar nisso junto, vamos falar sobre aquilo que a gente está sentindo, né? Isso talvez seja muito mais fácil do que você tentar se identificar ou descobrir fórmulas, né? De ser um cara legal, sozinho, né? ou ser um escroto. Mas, e como é difícil, porque são duas coisas que parecem paradoxais, porque ao mesmo tempo que tu te compara e não quer ser igual ao outro, tu precisa ter referência no outro para, conforme foi dito antes pelo Jairo, te sentir pertencente àquilo ali. E aí é uma contradição, e lidar com essa contradição é muito difícil, não é todo mundo que consegue essa ponderação, esse equilíbrio e essa consciência. Não, eu não sou igual a ele, mas eu quero pertencer àquele grupo ali. Como se faz isso? Porque senão tu te exclui, e viver de forma excluída também não serve. E essa série já tá no UOL? Vocês vão lançar quando? Essa como série é que é esse projeto? deve ir Fala pro um pouquinho ar mais. em fevereiro, assim, final de janeiro, comecinho de fevereiro, tá em fase final de É um edição. podcast, vídeo, o que é? É uma microsérie, são 6 episódios de 3, 4 minutinhos e basicamente vai para redes sociais e plataformas do UOL e Agora, etc.